Então, conjuntos, tá? Conjuntos vai ser o primeiro assunto que a gente vai discutir, então, nessa parte mais algébrica que eu falei, de conteúdo de ensino médio mesmo. É um conteúdo que não vai cair tanta questão explícita, exclusivamente dele, tanto na URGS quanto no Enem, mas é realmente um fundamento, assim. Praticamente tudo que a gente vai ver de matemática vai usar, de uma maneira mais direta ou mais indireta, noções de conjuntos. Então, o conjunto chega a ser uma peça fundamental de cultura matemática, assim, para a gente desenvolver o resto, certo? Aí, não é uma aula, digamos, mega interessante, com exemplos diferentes, assim, mas tem muita definição importante, muito conceito realmente fundamental para a gente, inclusive, aprender a organizar melhor o pensamento de matemática, de fazer raciocínios lógicos, assim. Então, é uma parte bem importante para a gente estar muito familiar, certo? E o que tiver de exercício é uma parte fácil da matéria. Então, costuma ser uma questão, assim, tranquila, se vocês entenderem os conceitos. Certo? Então, vamos lá. E me interrompam se ficarem com dúvida. Então, conjuntos. O que é um conjunto? Assim como algumas coisas em matemática, tipo números, tal, conjunto é uma coisa que é complicada de definir. E se algum de vocês for estudar matemática mais, digamos, seriamente no futuro, no ensino superior, em alguma faculdade, vocês vão ver que em algumas coisas não tem como a gente definir, precisamente. Cada conceito de matemática que a gente quiser definir, a gente vai ter que definir ele em termos de algum outro conceito, e daí esse conceito a gente vai ter que definir em termos de alguma coisa ainda mais fundamental. Chega uma hora que não tem como voltar atrás. Chega uma hora que a gente está falando de algo tão fundamental que nem tem como a gente definir. Então, o tratamento matemático formal, em vez de definir o que alguma coisa é, uma coisa muito básica simplesmente diz, ok, a gente tem essa coisa e a gente aceita que ela faz isso, 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 isso. Isso é o que a gente chama de axiomas. Ou seja, eu não sei definir o que é um conjunto, mas eu sei te dizer o que um conjunto faz. Então, eu aceito que um conjunto faz essas coisas e eu não me importo exatamente com a definição do que ele é. Em matemática, o que uma coisa é o que ela faz. A gente não vai se preocupar tanto nesse detalhe, a gente não vai falar de axioma nem nada, mas isso é para dizer para vocês que, digamos, eu vou dizer que um conjunto é um conjunto. Certo? A melhor explicação que eu tenho para vocês é que um conjunto é uma coleção de elementos. Agora, o que é uma coleção? Bom, uma coleção é um conjunto, e o que é um elemento é algo dentro de uma coleção, é algo dentro de um conjunto. Certo? Então não tem uma definição muito precisa, satisfatória que eu posso dar para vocês. Simplesmente imagina que tem objetos que nos interessam, e esses objetos podem ser realmente qualquer coisa, tipo números, tipo pessoas, tipo países, tipo outros conjuntos, enfim. Tem objetos que nos interessam, que a gente chama de elementos, e um conjunto é simplesmente uma coleção desses elementos, certo? Então, isso é extremamente genérico. Isso pode ser aplicado, digamos, em qualquer coisa, mas a gente desenvolver uma certa nomenclatura para isso. E uma certa notação nos permite depois desenvolver ideias mais complicadas de maneira melhor definida. Certo? Então, é isso. Nós vamos falar de conjuntos que são simplesmente coleções de elementos, coleções de objetos. Então, em matemática, vocês já devem ter visto, a gente vai usar essas chaves, esses parênteses rebuscados aqui, para representar conjuntos. Então, em geral, quando a gente vê esse símbolo, a gente está falando de conjuntos. E quando a gente quer listar, então, definir o conjunto como uma coleção de elementos, o que a gente faz é listar esses elementos, separados com vírgulas, dentro dessas chaves, certo? Então, se eu escrevo assim, 1, 2, 3... separados com vírgulas dentro de chaves, eu estou dizendo que essa coisa aqui é o conjunto, certo? Que tem como elementos o número 1, o número 2 e o número 3, certo? A gente pode falar conjuntos de qualquer coisa. Por exemplo, se eu quiser falar o conjunto dos professores de matemática do Educamed, bom, quem são os professores de matemática do Educamed? Sou eu, o Fábio, o Guilherme e o Augusto. Então, esse conjunto aqui, Fábio, Guilherme, Augusto, é o conjunto dos professores de matemática do Educamed, certo? Então, chaves e os elementos listados separados com vírgulas. É assim que no mundo inteiro a gente vai falar de conjuntos em matemática. E esses elementos, então, do conjunto podem ser qualquer coisa.
Por exemplo, se vocês olharem para esse terceiro exemplo aqui, a gente tem um conjunto, então a gente tem essas, deixa eu marcar aqui para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Uma canetinha vermelha. Então, olha só. Se vocês olharem, essas chaves aqui que eu estou sublinhando de vermelho são as chaves mais de fora, certo? Então, elas estão delimitando o nosso conjunto. Daí, dentro dessas chaves separadas por vírgulas, o que a gente tem? A gente tem todo esse cara aqui e a gente tem o 4, certo? Então, esse nosso conjunto aqui, está delimitado por essas duas chaves sublinhadas em vermelho, é um conjunto que tem dois elementos. Um elemento é o número 4 e o outro elemento, por si só, é um conjunto. E esse conjunto aqui, ele tem como elementos, então, deixa eu pegar uma outra cor para marcar, o número 1, o número 2 e o número 3, certo? Então, o primeiro exemplo aqui dessa lista era um conjunto que tinha como elementos 1, 2 e 3. Esse aqui é o conjunto, dentro dele tem 3 elementos. Mas esse conjunto, por si só, pode ser o elemento de um outro conjunto. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conjunto que tem esse conjunto 1, 2, 3 como elemento e que tem o número 4 como elemento também, certo? Então, um conjunto é isso, é uma coleção de basicamente qualquer coisa. E a gente vai escrever, então, conjuntos dessa maneira. Antes da gente seguir, é só importante ter a noção de que um conjunto, realmente o que importa é quais são os elementos que pertencem a ele. Então, para a gente definir um conjunto, tudo que importa é se aquele elemento está no conjunto ou se aquele elemento não está, certo? Então, tanto faz se os elementos estão repetidos, tanto faz a ordem que eles estão. Por exemplo, aqui eu tenho esse conjunto 1, 2, 2. O que eu quero dizer? Quando eu escrevo que esse meu conjunto é 1, 2, 2, eu estou dizendo que 1 pertence ao conjunto, que 2 pertence ao conjunto e que 2 pertence ao conjunto, mas isso eu já sabia. Como tudo que importa para um conjunto é quem pertence a ele, o conjunto 1, 2, 2 é exatamente a mesma coisa que o conjunto 1, 2, certo? Mais formalmente, nós vamos dizer que dois conjuntos eles são iguais. Essa é, digamos, a definição do que significa dois conjuntos serem iguais, se eles possuem os mesmos elementos. Então, qualquer elemento que pertence a esse conjunto 1, 2, 2, pertence ao conjunto 1, 2, certo? 1 pertence a esse também. 2 pertence a esse também. E da mesma maneira, todos os elementos que pertencem ao conjunto 1, 2, pertencem ao conjunto 1, 2, 2 também, certo? Então, eles possuem exatamente os mesmos elementos, o elemento 1 e o elemento 2. Não importa que aqui eu escrevi o 2 duas vezes, certo? Eles são iguais porque eles possuem exatamente os mesmos elementos. Da mesma maneira, o conjunto 1, 2 é a mesma coisa que o conjunto 2, 1, certo? Esse conjunto tem os elementos 1 e 2, esse conjunto tem os elementos 1 e 2. Então, como eles possuem exatamente os mesmos elementos, esses dois conjuntos são iguais, certo? Então, quando a gente descreve um conjunto, não faz sentido a gente repetir o mesmo elemento duas vezes dentro dele, certo? Não significa nada de diferente. E tanto faz a ordem em que a gente lista eles. Simplesmente o que importa é os elementos que estão dentro dele. E se dois conjuntos, mesmo que a gente descreva eles de maneiras diferentes, se todos que pertencem a um pertencem ao outro, e todos que pertencem ao outro pertencem ao um, então eles são o mesmo, certo? Então a coisa importante para a gente reter é tudo que importa para um conjunto é quem está dentro dele. Não faz sentido repetição e não faz sentido a ordem que tu descreve. Tranquilo? Eu vou me interrompendo aí se ficar alguma dúvida nisso. Agora, vamos introduzir um pouquinho de notação, então. Esse símbolo aqui, que é tipo um ezinho sofisticado, é o símbolo que significa pertence. Tá? Então, vou escrever aqui. Pertence. Certo? Então, quando a gente quer indicar que um elemento pertence a um certo conjunto, a gente usa esse símbolo. Por exemplo, se a gente vê essa frase matemática aqui, como é que a gente leria ela? A gente diz 1 pertence a esse conjunto aqui que tem como elementos 1, 2 e 3. Certo? De fato, 1... Vou botar a canetinha. 1 aqui
ele é um elemento do conjunto, certo? Então faz sentido eu dizer que esse meu número 1 aqui pertence ao conjunto, certo? E quando a gente quer dizer que algum número não pertence, deixa eu mudar de cor aqui, se algum número, ou um elemento em geral, não pertence a um conjunto, a gente usa esse símbolo aqui, que é igual ao do pertence, mas com esse risco, certo? Então, esse cara aqui, o pertence com risco, ele significa não pertence, certo? Esse cara aqui é o não pertence. Então, por exemplo, se a gente olhar esse conjunto aqui, esse conjunto tem como elementos 1, 3 e 5, certo? Ora, o 2 aqui, ele não está dentro do conjunto, certo? Não tem nenhum elemento do conjunto que é o 2. Logo, a gente vai escrever que o 2 não pertence a esse conjunto. Tranquilo? E daí, a gente vai definir também, então, o que a gente chama de conjunto vazio. Deixa eu pegar uma outra cor. O que é o conjunto vazio? Conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento. Então, imagina, é simplesmente imaginar o teu conjunto como sendo tipo, essa coleção, quase como se fosse um container, um pote onde tu coloca os teus elementos. O conjunto vazio é esse pote que não tem nada dentro. Então, tu pode dizer o elemento que tu quiser, ele não pertence ao conjunto, porque o conjunto é literalmente vazio, não tem nada nele, certo? Então, o conjunto vazio, em geral, a gente representa por essa bola com risco, zero com risco, enfim. Esse aqui, não, eu não quero a marinha, eu quero a caneta. Esse símbolo aqui, então, é o símbolo de conjunto vazio, mas, às vezes, também vocês podem ver esse conjunto assim. A gente pode notar o conjunto vazio como simplesmente abre chaves, fecha chaves. Porque, afinal, é a maneira que a gente representa um conjunto, só que a gente não coloca nada dentro, certo? Então, isso aqui é o conjunto vazio. Cuidado com uma coisinha só, eu não coloquei no slide, mas... se eu escrever isso aqui, isso aqui não é a mesma coisa que o conjunto vazio. Deixa eu pegar para escrever aqui. O que eu escrevi aqui? Eu coloquei entre chaves o conjunto vazio, certo? Então, esse cara aqui é um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. Vê se isso faz sentido. É um pouco abstrato assim, mas pensa. O conjunto vazio, esse cara aqui, ou esse aqui, é quem não tem nada dentro. Ora, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que eu tenho um conjunto que tem algo dentro. Esse algo dentro é o conjunto vazio. Certo? Então, lembra que antes, por exemplo, a gente viu que um conjunto pode ter como elemento um conjunto. Um conjunto pode ter basicamente qualquer coisa dentro dele. Então, eu posso, por exemplo, dizer que eu tenho um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. É como se vocês tivessem um pote e dentro desse pote vocês colocam outro pote vazio. Ora, o pote mais de fora não está vazio. Dentro dele tem um pote. O fato desse pote de dentro estar vazio não muda o fato de que o pote de fora tem coisa, certo? Então, a gente nunca vai escrever isso assim. Ou a gente escreve o símbolo de vazio, ou a gente bota um conjunto com nada dentro. Mas se tu coloca o símbolo do conjunto vazio dentro das chaves, daí tu não está mais te referindo ao conjunto vazio, tu está te referindo a um conjunto que tem como elemento o conjunto vazio. Tranquilo até aí? A Jacqueline perguntou, dá um exemplo de como, quando, por que esse conjunto vazio apareceria. Tá. Mais para frente nós vamos falar, por exemplo, a gente está olhando dois conjuntos. Certo? A gente está vendo, por exemplo, coisas que pertencem a um conjunto e pertencem a outro também. Então, digamos, a gente vai voltar a isso com mais calma e com melhor escrito depois, mas sei lá. Tu tem o conjunto dos números pares. Tu tem o conjunto dos números ímpares. E tu quer saber quais são os elementos que... Tu quer escrever o conjunto dos elementos que pertencem tanto aos números pares quanto aos números ímpares. Ora, nenhum elemento pertence tanto aos pares quanto aos ímpares, certo? Então, o conjunto dos elementos pares e ímpares é o conjunto vazio. Faz sentido isso?
Porque como não existe nenhum número que é par e ímpar, o conjunto dos números que são ao mesmo tempo pares e ímpares é o conjunto vazio. Então isso aqui é algo que nos facilita para basicamente conseguir escrever coisas de maneira compacta e organizada. Vai ter horas em que a gente vai falar de um conjunto e vai descobrir que nada pertence a ele. Bom, esse conjunto então é o conjunto vazio. Tranquilo? Então isso aqui é um pouco de notação, mas é importante. Vamos seguir. Em geral, então, na maioria das vezes, quando a gente está falando de conjuntos, nossos conjuntos vão ser conjuntos numéricos, certo? Então são conjuntos cujos elementos são simplesmente números. E daí, desses conjuntos numéricos, tem alguns que, de tão importantes, ganham nomes especiais. Então, além de nomes, eles vão ganhar símbolos especiais. Então vamos discutir eles. A gente tem o conjunto dos números naturais. Tá? Então isso aqui é um conjunto tão importante que recebe um nome, números naturais, e recebe um símbolo, que é esse N bonitinho aqui. Em geral, quando a gente escreve isso na mão, a gente não faz todo esse rebuscado aí, a gente vai escrever algo assim. A gente vai botar tipo uma barrinha dupla. Ficou feio. Assim. Certo? Mas enfim, esse N rebuscado é o símbolo que a gente se refere aos números naturais. Os números naturais são os primeiros números que a gente aprende, são os que a gente usa para contar, certo? Então, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim vai, certo? Não tem um fim. Números naturais são aqueles que a gente usa para contar. Se vocês olharem na internet, vai ter gente que vai definir os números naturais dessa maneira e tem gente que não vai colocar o zero. Isso não é um consenso. E na prática não faz diferença, certo? Então, vocês podem dizer que, digamos, historicamente, os números 1, 2, 3, 4, 5 foram inventados ou descobertos antes do número 0. Imagina assim, se a gente olhar para como o ser humano começou a desenvolver a matemática há milhares de anos atrás, na pré-história, a primeira coisa que o ser humano, digamos, desenvolveu de matemática foi aprender a contar, certo? Então, para saber quantas cabras tu tinha, ou, enfim, se o que tu pegou de comida era suficiente para tua família, tu aprendia a contar o que tu tinha. Então, tu tem uma cabra, 2 cabras, 3 cabras, 4 cabras. Para nós, o zero é muito intuitivo, mas o número zero é algo que apareceu muito mais tarde, tipo, na Idade Média, assim. Então, por causa desse motivo, tem autores que vão dizer que os números naturais são aqueles que realmente a gente começou, são aqueles que a gente usa para realmente contar. 1, 2, 3, tu não conta 0, tu conta 1, 2, 3, 4, certo? Mas, enfim. Então, tudo isso para dizer que a gente pode colocar ou não o zero nos números naturais, não faz muita diferença. Então, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou só 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, são os números que a gente usa para contar. Quem são os números inteiros? Bom, os números inteiros são todos os números naturais, mas também os números negativos. Então, basicamente, o que acontece quando a gente pega esses números 0, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente começa a estender eles para o outro lado também, certo? Então, todos os números que são inteiros, no sentido de que eles se referem a um todo, por exemplo, eu tenho uma cabra, 2 cabras, 3 cabras, ou menos 5 cabras, poderia dizer, eu estou devendo 5 cabras para o meu vizinho. O número inteiro, então, é aquele que se refere a um todo. Seja um todo positivo, seja um todo negativo, mas ele não tem uma parte fracionária, certo? Não tem uma metade, não tem um terço, não tem um 0,3, não tem nada disso. Os números inteiros são, portanto, são todos os números positivos, todos os números negativos. Tranquilo? O jeito mais fácil de entender quem são é realmente com essa lista aqui. Vem lá de trás, então, menos 1 milhão, blá 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 blá, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, eles vão crescendo tanto para um lado quanto para o outro. Certo? Esses são, então, os números inteiros. Se a gente fosse escrever eles, digamos, no papel, em geral a gente escreve eles assim, um Z com um traço aqui. Algo assim. Certo? E agora, os números racionais. Os números racionais agora é um pouco mais complicado de escrever dessa maneira, porque não tem como listar eles de maneira intuitiva assim.
que eu posso escrever aqui? Eu vou dizer que os números racionais são todos os números que podem ser escritos como uma fração de inteiros. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, se eu posso escrever esse número como uma fração, ele é um número racional. Por exemplo, todos os números inteiros são números racionais, certo? Por exemplo, menos 3 é um número racional, porque menos 3 é a mesma coisa que a fração menos 3 sobre 1. 0,5 é um número racional, porque é a mesma coisa que 1 meio, certo? Então, qualquer número que eu consiga escrever assim como uma fração de dois números inteiros é um número racional. Então, os números racionais, eles são tanto positivos quanto negativos, e eles me permitem tratar de quantidades que não são inteiras. Me permitem tratar de meia pizza, me permitem tratar de 0,3 litros, certo? São os números racionais. Agora, nem todo número, nem tudo que a gente entende como número, é um número racional. Por exemplo, raiz de 2, até a demonstração disso é bem bonitinha, mas a gente não vai ter tempo de fazer isso agora na aula. Mas raiz de 2 é impossível escrever como uma fração de números inteiros. Então, raiz de 2 não pertence aos números racionais. A gente escreve assim, raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Pi, vocês conhecem pi, certo? 3,141592 e assim por diante. Pi, que é a razão entre o perímetro de um círculo e o seu diâmetro, esse número aqui é impossível escrever na forma de uma fração. Não importa quão longe depois da vírgula tu quiser ir, sempre vai ter mais casos e mais casos, isso nunca forma um padrão. Então, π também é um número que a gente conhece, mas como ele não pode ser escrito como uma fração, π não pertence ao conjunto dos números racionais. Tranquilo? Então, os números racionais são aqueles que podem ser escritos como uma fração. A gente pensa Q como o conjunto das frações. E daí a gente tem os números reais. Os números reais são basicamente qualquer número. Então imagina o seguinte, o melhor jeito de pensar nos números reais é se tu desenhar uma reta, a gente chama de maneira muito criativa de reta real. Então, imagina o seguinte, vou desenhar isso aqui. Imagina que a gente tem aqui, e a gente tem o zero em algum lugar, certo? Imagina que essa reta aqui é infinita para os dois lados. Tem um ponto qualquer que eu marco de zero. E qualquer ponto que eu marcar nessa linha, então, digamos, eu marco isso aqui, eu vou lá e eu meço a distância daqui até lá. Digamos, essa distância aqui deu 3,27. Então, esse cara aqui, ele é um número real, certo? Então, basicamente, qualquer número que vocês conseguirem imaginar, aliás, literalmente, qualquer número que vocês conseguirem imaginar, o número que vocês quiserem, vírgula, o que vocês quiserem, é um número real. Então, quando a gente fala de números reais, a gente está falando, entre aspas, opa, não, isso que eu quero. A gente está falando, entre aspas, de todos os números. A melhor explicação que eu posso dizer para vocês no que a gente quer dizer com todos os números é isso. Imagina que tem uma reta infinitamente longa, marca um ponto que é o zero, e escolhe qualquer outro ponto, a distância entre isso é um número real. Certo? Existe uma definição precisa de número real que só foi dada no século XIX, quando o grupo de matemáticos começou a estudar, que estava estudando coisas muito mais complicadas do que o que a gente está vendo agora, se deu conta que chegava uma hora que a coisa estava tão complicada que eles não tinham mais como saber se aquilo era verdade ou não intuitivamente. Eles tinham que realmente partir de pressupostos que eles sabiam que era verdade e tirar conclusões justificando cada passo para saber se algo era verdade ou não. Então eles começaram a voltar atrás
para tentar justificar cada passo, até que chegou uma hora que eles precisaram definir realmente, com precisão, com rigor matemático, o que é um número real. Mas para isso aqui, para essa definição, isso é relativamente complicado, isso não nos interessa. O que a gente tem que pensar é que qualquer número, no sentido que a gente consiga marcar esse número numa reta, é um número real. Tranquilo até aí? Então, por exemplo, π é um número real. Vou escrever aqui. π, o nosso 13,1415, alguma coisa, ele estaria em algum lugar nessa reta. Estaria aqui o nosso π, por exemplo. Então, π pertence ao conjunto dos números reais, que a gente costuma escrever assim. Tranquilo? Da mesma forma, a raiz de 2, que é 1,4142, alguma coisa, estaria tipo aqui. Raiz de 2. Certo? Então, qualquer um desses números são números reais. Bom, como a gente está vendo que existem números reais que não podem ser escritos como frações, esses números a gente chama de irracionais, certo? Então, todos os números que não podem ser escritos como frações são os irracionais. Tranquilo até agora? Deixa eu dar uma olhada no chat se tem alguma coisa. 1/3, mesmo sendo 0,33333, é racional, então? Sim, porque esse 0,3333333, embora ele se estenda indefinidamente, o fato de existir um padrão nessa repetição, não cabe no assunto de hoje explicar muito porquê, mas a gente pode discutir isso outra hora. Mas o fato de existir um padrão, uma repetição, tipo 3333333, indica que ele pode ser escrito como uma fração. E, de fato, 0,33333 é a mesma coisa que 1/3. Como 1 é um número inteiro e 3 é um número inteiro, 1/3 é uma fração de inteiros e, portanto, é um número racional. Beleza? Mais alguma dúvida por enquanto? Só isso. Então tá. Então esses aí são os caras, digamos, que a gente dá nomes e que a gente dá símbolos, porque eles são importantes, porque eles aparecem com frequência. Vamos seguir em frente, então. A gente, por enquanto, viu aqueles conjuntos, então, numéricos, né? Os naturais, os inteiros, os racionais e os reais. E os outros conjuntos que a gente viu, seja de números ou não, a gente simplesmente abria chaves e listava todos os elementos dentro. Ora, nem sempre é possível a gente listar todos os números dentro, certo? Por exemplo, os números naturais, a gente não conseguia abrir chaves e colocar todos dentro, porque eles nunca acabam. Com os números reais, então, é pior ainda. Como é que a gente vai começar a listar todos os números reais? Então, nem sempre é possível, e mesmo que é possível, nem sempre a gente quer ter que dizer quem é um conjunto, listando todos os elementos dele. Então, a gente vai desenvolver outras notações que nos permitam definir precisamente um conjunto, para todo mundo que a gente está se comunicando saber exatamente quem é aquele conjunto, sem ter que listar todos os elementos, certo? Isso a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, só para começar, vocês devem ver que quando eu coloco essas fórmulas assim, não é com a mesma fonte, porque isso aqui eu gero com outro programa, só que isso aqui eu não consigo colocar acento. Então, desculpa que vai ter algumas coisas que não estão com acento, mas é porque não deu para colocar dessa maneira que eu consegui escrever a frase matemática de maneira mais bonita. Então, vamos lá. Eu vou introduzir, então, agora essa nova notação aqui para vocês. Imagina que vocês se deparem com essa coisa cheia de símbolo escrita aqui. Vamos tentar entender o que isso aqui significa. Para começar, nós estamos dentro de chaves aqui, certo? Então, a gente está indicando um conjunto. O que isso está dizendo? Isso aqui é o conjunto de todos os x pertencem a inteiros, certo? Esse z aqui é o conjunto dos números inteiros. Eu estou dizendo que esse meu conjunto aqui, do qual eu estou falando, é o conjunto de todos os elementos x que pertencem aos inteiros, tais que, então, esse cara aqui, esse 2 pontos, ele significa tal que, certo? Deixa eu pegar para escrever aqui. Ficou pequeno.
tal que, certo? Às vezes, em vez de 2 pontos, vocês vão ver isso escrito como uma barra vertical. Poderia ser tipo x pertence a z barra x divisível por 2. É a mesma coisa. Eu, pessoalmente, gosto mais de usar os 2 pontos, mas vocês vão ver dos dois jeitos. Continuando, então. É o conjunto, chaves aqui, né? Conjunto. De todos os x que pertencem a inteiros, tais que x é divisível por 2. Então, o que isso aqui meio que está me dizendo? Como é que a gente deve tentar entender isso? A gente deve entender isso como 2 partes. A primeira é esse x pertence a z aqui, que está me indicando o universo de discurso. Vou chamar isso aqui de universo de discurso, acho que isso vai fazer mais claro, vai ficar mais claro. Universo de discurso. Certo? Então, eu estou falando de um conjunto de números inteiros com alguma propriedade. Quando vocês olham uma coisa assim, é o conjunto de todos os x pertencem a z tal que, eu estou dizendo que esse meu conjunto é o conjunto de todos os números inteiros, tais que algo é verdade, certo? Eu estou dizendo, eu tenho meu conjunto de números inteiros e eu estou me referindo a uma parte desse conjunto que tem alguma propriedade que eu vou definir depois, certo? Então, esse lado direito aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Esse lado direito aqui, ele é, digamos, uma propriedade, um filtro. Eu acho que filtro é um bom jeito de interpretar isso. Então, eu estou dizendo aqui, esse é o meu conjunto de todos os números inteiros que são divisíveis por 2. Ou é o conjunto de todos os x pertencente a z, tais que x é divisível por 2. Isso fez sentido. No começo, então, eu tenho o meu universo de discurso, eu estou me referindo aos números inteiros. Então, eu estou falando de do conjunto de todos os números inteiros que satisfaz essa propriedade, digamos, filtrados por essa propriedade. Eu pego todos os números inteiros e para cada x pertence inteiro, ou seja, para cada elemento dos números inteiros, eu me pergunto se esse elemento aqui é divisível por 2. Se ele for, ele pertence ao meu conjunto. Se ele não for, ele não pertence. Certo? Então, quem seria esse meu conjunto? Esse meu conjunto aqui, deixa eu escrever um pouco maior, ele é igual a... Oi, deixa eu só escrever aqui e eu já te respondo, tá? Menos 4, por exemplo, ele é divisível por 2. É um inteiro divisível por 2. Menos 2 é um inteiro divisível por 2. 0 é um inteiro divisível por 2. 2 é um inteiro divisível por 2. 4 é um inteiro divisível por 2. 6 é um inteiro divisível por 2. E assim por diante, certo? Então, isso que eu listei aqui é o conjunto dos inteiros divisíveis por 2. A maneira mais formal da gente dizer isso é que é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto dos inteiros que são divisíveis por 2. Deu para entender isso aí? Não sei se eu respondi a pergunta ou não, mas pode mandar ela agora. Tá, você não... o resultado, o conjunto, ele tem que ser composto de números inteiros também, porque 5 é divisível por 2, mas não dá um número inteiro. Então, quando eu digo que é divisível por 2, eu estou dizendo que dizer que um número é divisível por outro significa que o resultado da divisão é inteiro. Certo? Senão todo número seria divisível por todo mundo. Dizer que um número inteiro é divisível por outro número inteiro quer dizer que quando tu fizer aquela divisão, o resto é 0. Então, o resultado vai ser um número inteiro também. Certo? Então, com esse significado, que é o sentido matemático da palavra ser divisível por algo, 5 não é divisível por 2. Porque se tu tentar dividir 5 por 2, tu vai ter um resto, ou tu vai ter uma parte fracionada. Então, 5 não é divisível por 2. Tranquilo? Mas a parte mais importante que eu quero entender é essa notação aqui. Isso eu quero saber se para você está claro.
Eu tenho, então, o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tais que esse elemento é divisível por 2. Então, se um número pertence a esse meu conjunto aqui, significa que ele é um número inteiro que é divisível por 2. Tranquilo isso? É meio que uma complexidade na maneira de escrever, mas que nos permite definir claramente quem é esse conjunto, sem apelar para artifícios tipo esses 3 pontinhos aqui, certo? Então isso aqui é muito mais rigoroso, é muito mais claro qual é o conjunto ao qual eu estou me referindo, em vez de escrever assim. Estou me referindo ao conjunto dos inteiros divisíveis por 2. Beleza? Alguma dúvida aí? Pelo visto, não. Então, vamos seguir. Vamos ver outras maneiras em que eu posso escrever isso. Por exemplo, se eu leio isso aqui, o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, o conjunto de todos os números reais, tais que o quadrado desse elemento pertence a quê? Ou seja, eu estou interessado no conjunto de todos os números reais cujo quadrado é um número racional. Por exemplo, vamos chamar esse cara aqui de, sei lá, esse é o meu conjunto B, certo? Dei um nome para esse cara. Esse cara aqui se chama B. Então eu posso dizer que número 1, pertence a esse meu conjunto B. Por quê? Ora, para 1 pertencer a B, 1 tem que ser um número real, é verdade, 1 é um número real, e 1 ao quadrado, que é 1, tem que ser um número racional. De fato, 1 ao quadrado é um número racional. Logo, eu concluo que 1 pertence a B. O que mais? Raiz de 2, por exemplo, raiz de 2 pertence a esse conjunto B também. Afinal, raiz de 2 é um número real e raiz de 2 ao quadrado, é devagar escrever assim, mas agora inteiro, raiz de 2 ao quadrado é igual a 2 e 2 é um número racional. Portanto, raiz de 2 pertence a esse conjunto B, certo? Por outro lado, sei lá, raiz cúbica. Raiz cúbica de 5 não pertence a B. Porque, embora a raiz cúbica de 5 seja um número real, então, raiz cúbica de 5 está dentro do nosso universo de discurso, ela não passa por esse filtro. Se eu quiser que um elemento dos números reais, certo? Se eu quiser que um número real, um elemento dos números reais, pertença a esse meu conjunto B, eu preciso que o quadrado dele seja um número racional. Mas o quadrado de raiz cúbica de 5 é 5 elevado a 2 terços, enfim, não é um número racional. Todas essas raízes que não dá exato não são racionais, certo? Por exemplo, raiz de 2 não é um número inteiro, então a gente sabe que não é um número racional. Isso não é uma coisa que eu demonstrei para vocês, mas dá para se provar isso, certo? Então, raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de 25. E não tem nenhum número inteiro, nem nenhum número racional que elevado ao cubo me dá 25. Logo, esse cara aqui não é um número racional. Tudo isso para dizer, então, que como esse cara elevado ao quadrado não é racional, ele mesmo
o raiz cúbica de 5 não pertence ao meu conjunto, porque esse meu conjunto é o conjunto dos números reais cujo quadrado é racional. Certo? Então é assim que a gente interpreta esse tipo de definição de conjunto. Saindo um pouco de números, falando de conjuntos mais gerais, imagina que eu tenho A como sendo o conjunto dos países da América do Sul. Certo? Então, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, assim por diante. Conjunto de todos os países da América do Sul. Se eu tiver o conjunto de todos os P pertence a A, tais que o nome de P começa por vogal. O que eu estou falando? Estou falando do conjunto de todos os elementos do conjunto A, ou seja, o conjunto de todos os países da América do Sul, porque os elementos do conjunto A são os países da América do Sul. De novo, faltou o acento, porque desse modo aqui eu não tenho acentos. Mas enfim. Então, o conjunto de todos os países da América do Sul, tais que o nome do país começa por vogal. Então, se a gente for escrever quem é esse nosso conjunto, a gente vai ter que esse conjunto ele tem como elementos, o Brasil não começa por vogal, mas Argentina, Uruguai, Equador, e eu acho que é isso, não consigo pensar em mais nenhum. Então, esse conjunto aqui é igual a esse aqui, certo? Porque todos os elementos desse meu conjunto aqui, todo país da América do Sul, cujo nome começa por vogal, está escrito nesse conjunto, aqui, é ou Argentina, ou Uruguai e Equador, e todos os elementos desse meu conjunto aqui, Argentina, Uruguai e Equador, pertencem a esse cara aqui, porque são países da América do Sul, cujo nome começa por vogal, certo? Então, quando a gente vê uma definição assim, é assim que a gente lê. Primeiro a gente tem explícito aqui o universo de discurso, e depois a gente tem uma regra, um filtro que me diz, desses elementos do meu universo de discurso, quais deles pertencem ao meu conjunto. Beleza? Então, de novo, rapidinho. Vocês têm alguma dúvida nisso? Nenhuma dúvida, pelo visto. Tu te perdeu ali em cima. Tá. Então... Tá, tenha esperanças. Nunca perca as esperanças. Pode falar com áudio. O que tu não entendeu? Não é questão de não ter entendido, é só que eu me perdi mesmo enquanto eu fazendo as coisas, só deixou meu corpo. Tá. Desse primeiro exemplo aqui com os números, certo? Vamos repassar ele. Eu escrevi esse conjunto aqui, certo? Então, abre chaves esse monte de símbolo dentro. Como é que a gente lê isso? Esse aqui é o conjunto de todos os elementos que pertencem a R, ou seja, o conjunto dos números reais, ou seja, é o conjunto de todos os números reais, tais que o quadrado desse número pertence a Q. Então, isso é um jeito formal da gente dizer que esse meu conjunto é o conjunto de todos os números reais cujo quadrado é um número racional. Por exemplo, 1. 1 pertence a esse meu conjunto, que eu chamei de B aqui, só para facilitar. Então, 1 pertence a esse meu conjunto. Por quê? Porque 1 é um número real e 1 passa por esse teste. 1 elevado ao quadrado, que é 1, é um número racional. Então, 1 pertence ao conjunto. Raiz de 2. Raiz de 2 é um número real, então ele está no meu universo de discurso, e ele passa no teste. Porque se eu pegar a raiz de 2 e eu elevar ao quadrado, eu vou ter 2, e 2 é um número racional. Então, raiz de 2 pertence a esse conjunto, porque é um número real cujo quadrado é um número racional. Agora, se eu pegar aqui raiz cúbica de 5, ora, raiz cúbica de 5 é um número real, mas é um número real que não passa nesse meu teste. Porque se eu fizer raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, eu não vou chegar no número racional, eu não vou chegar no número que pode ser escrito como uma fração. Como raiz cúbica de 5, então, não passou por esse teste, então ele não pertence ao conjunto. A gente poderia pegar outro exemplo, por exemplo, π. Certo? Ops, caneta aqui. Π. Π é um número real, então ele pertence ao universo do discurso. Mas π ao quadrado não pode ser escrito como uma fração. Π ao quadrado
não é um número racional. Ora, se π ao quadrado não é um número racional, então π não pertence a esse meu conjunto, que eu chamei de B. Deu para entender, então? Então, quando a gente escreve assim, a gente está dando, digamos, uma maneira de saber quais são os elementos que pertencem. Seria impossível eu listar todos os números reais que pertencem a esse meu conjunto aqui. Mas eu estou te dando uma maneira, sem nenhuma ambiguidade, de saber que elementos pertencem a esse conjunto. São todos os números reais cujo quadrado é um número racional. Se eu pego um número real, eu calculo o quadrado dele e eu vejo que esse quadrado é um número racional, eu sei que esse elemento pertence a esse meu conjunto aqui. Ficou um pouco mais claro isso? Ok, entendi. Tranquilo, então. E daí o exemplo dos países da América do Sul é mais simples, certo? Porque, bom, é só nomes de países e ver se começa com vogal ou não. Tranquilo? Mais alguma dúvida nesses dois exemplos? Nenhum. Vamos dar. Tem outra maneira da gente escrever também a definição de um conjunto, certo? O que eu estava fazendo aqui? Aqui eu dizia sempre, é o conjunto de, dado um universo de discurso, e um filtro, certo? Então, eu descrevo qual é o meu universo e dou uma regra para saber, dentro desse universo, quais são os elementos que pertencem ao meu conjunto. Outra maneira de fazer isso é eu dar um conjunto e dizer uma operação para fazer nesse conjunto. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para esse cara aqui. Lendo ele, o que a gente tem? Esse é o conjunto de todos os x², tais que x é um número natural. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar todos os meus números naturais, certo? Vamos escrever aqui. Meus números naturais, então, são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Eu quero saber o conjunto de todos os números da forma x², tais que x é um número natural. Como é que eu faço isso, então? Eu pego todos os meus números naturais e eu elevo eles ao quadrado. Como assim? Vamos pegar para cada um desses caras e vamos elevar ao quadrado. Ora, eu tenho 0², que é 0. Eu tenho 1², que é 1. Eu tenho 2², que é 4. Eu tenho 3², que é 9. E assim por diante, certo? Então, esse é meu conjunto aqui. O conjunto de todos os x², tais que x é um número natural, é o conjunto... Talvez não esteja muito claro ainda, mas deixa eu tentar explicar isso até o final. Isso aqui é a mesma coisa que o conjunto 0, 1, 4, 9 e assim por diante, certo? Aqui eu não estou definindo o meu conjunto daquela mesma maneira de antes, universo de discurso, filtro. Mas quando a gente lê a frase, a gente segue a mesma lógica. Então, quando eu dou de cara com esse coisa aqui escrito, eu vejo, bom, chaves, então é o conjunto de todos os x². Bom, mas quem é x? Bom, x é um número natural. É o conjunto de todos os x², tais que x é um número natural. É o conjunto de todos os números que podem ser escritos como o quadrado de um número natural. Então, quando a gente tem isso escrito dessa forma, a melhor maneira de pensar é que essa primeira parte está nos dando aqui... Deixa eu pegar uma outra cor. Essa primeira parte aqui, ela está nos dando, digamos, uma operação para aplicar. Menor. Uma operação, no caso, elevar ao quadrado. E essa segunda parte
aqui está nos dando o conjunto sobre o qual aplicar a operação. Certo? Então eu estou dizendo que é o conjunto de todos os x ao quadrado em que x é um número natural. Ou seja, eu pego os números naturais e para cada elemento desse conjunto eu calculo esse cara aqui, o elemento ao quadrado. Então, tenho aqui meus números naturais, 0, 1, 2, 3, etc. Pego o 0 e levo ao quadrado dá 0. Então o 0 pertence a esse conjunto. Pego o 1 e levo ao quadrado dá 1. Então o 1 pertence a esse conjunto. Pego o 2 e levo ao quadrado dá 4. Então o 4 pertence ao conjunto. E assim por diante. Certo? Então dizer que um número pertence a esse conjunto significa que existe um número natural cujo quadrado é ele. Deu para entender o que eu falei? É um pouco mais, digamos, um nível de abstração acima do que a gente fez no slide anterior, mas quando a gente lê a definição, a gente está seguindo, digamos, a mesma semântica, a mesma sintaxe, a mesma lógica. É o conjunto de todos os x quadrado, tais que x é um número natural. Então, para saber se o número pertence a esse conjunto, eu preciso que tenha um número natural cujo quadrado é esse cara que eu quero saber se pertence ou não ao conjunto. Acho que deu para entender. Vou explicar o segundo exemplo, daí vocês me mandam dúvidas disso aí. Vamos voltar, talvez seja mais simples até, para o nosso conjunto dos países da América do Sul, certo? Então, A é o conjunto de países da América do Sul. E vamos olhar para esse conjunto. É o conjunto de todas as capitais de P, tais que P pertence a A, ou seja, tais que P é um país da América do Sul. Então, de novo, aqui eu tenho agora uma operação, digamos, para fazer. Deixa eu pegar a mesma cor aqui. Aqui eu tenho a operação, ou seja, dado um país, me diz a capital dele. E aqui eu tenho o conjunto sobre o qual eu quero aplicar a operação. Eu vou marcar em verde, como no caso anterior. Então, quem seria esse meu cara aqui? Vamos escrever. Isso aqui é conjunto de todas as capitais dos países da América do Sul. Ou seja, Brasília, Buenos Aires, Montevidéu, sei lá, Lima, etc. Certo? Então, eu tenho aqui o conjunto de todas as capitais de P, tal que P é um país da América do Sul. Percebam uma certa sutileza entre o que a gente fez nesse slide e nesse anterior. Aqui, eu estou dando um universo de discurso, estou dizendo é o conjunto de todos os meus x que pertencem aos números reais, e eu estou filtrando, certo? Então, eu estou dizendo aqui, todos os elementos desse meu conjunto são números reais que satisfazem isso. Todos os elementos desse meu conjunto aqui são países que satisfazem essa regra. Eu dou os países da América do Sul e eu filtro os que me interessam a partir de uma regra. Aqui... Ops, por que saiu da minha tela cheia? Aqui... Ah, merda. Spoilers. Aqui não é a mesma coisa. Aqui eu estou dizendo... Eu me interesso nos conjuntos das capitais de P, em que P é um país da América do Sul. Então percebe que os meus elementos aqui não são países da América do Sul. São elementos que eu obtive fazendo alguma operação nos países da América do Sul. Em particular, para cada país, pegando a capital dele. Então aqui eu não estou falando, não estou filtrando e selecionando quais elementos de algum universo de discurso me interessam. Eu estou dando uma regra que eu quero aplicar em algum conjunto. Fez sentido? Então essas são as duas maneiras que a gente vai descrever um conjunto de maneira genérica. Ou a gente descreve um conjunto maior, mas filtra os elementos que nos interessam. Então uma maneira de descrever um conjunto é partir de um conjunto que a gente já conhece e dizer dele quais nos interessam. Ou outra maneira é
partir de um conjunto que a gente já conhece e fazer algum processamento nesses elementos. Por exemplo, partir dos países da América do Sul e, em vez de selecionar alguns países, processar eles de alguma forma. Por exemplo, perguntar qual é a capital. Deu para entender nesses dois exemplos, tanto com os números quanto com os países, o que a gente entende, então, quando a gente escreve a definição de um conjunto dessa maneira? Eu sei que é um certo pulo de abstração em relação ao que a gente vinha fazendo antes, que era basicamente fazer conta, mas esse pulo de abstração nos permite, então, falar sobre coisas um pouco mais complexas. E é muito importante estar bem claro, então, quando a gente lê a definição de um conjunto, entender o que a gente está falando. Eu sei que isso é complicado, precisa de treino. Eu vou fazer uma lista de exercícios para vocês treinarem isso, mas quero saber se, por enquanto, os exemplos que eu dei deu para entender, ou se tem alguma dúvida. Então, dá uma gole d'água enquanto eu espero dúvidas. Tranquilo, então? Vamos seguindo. Agora, vamos continuar definindo coisas. Então, essa aula está sendo basicamente definições novas, notações novas. É um pouco pesado, mas é importante. Subconjunto. A gente já falou de conjunto. O que é um subconjunto? A gente diz que A é um subconjunto de B. Então, imagina que a gente tem dois conjuntos A e B aqui. Se todo elemento de A pertence a B. A gente escreve assim, então. A, esse cara a gente vai ler como está contido, ou é um subconjunto de B. Então, esse cara aqui, a gente lê como está... Ops, meio grande. Está contido em, ou é um subconjunto B. Certo? Esse símbolo aqui. O que significa eu dizer que A está contido em B, ou que A é um subconjunto de B? Significa que basicamente, eu tenho o meu conjunto B, e se eu pego uma parte desse meu conjunto, eu tenho um subconjunto, certo? Então, A é um subconjunto de B, simplesmente se ele é um pedaço desse meu conjunto B. Para ele ser um pedaço, ele não precisa ser todo o meu B. Mas todo elemento que está no A tem que estar no B também, certo? Por exemplo, imagina que eu tenho esses conjuntos aqui. Um conjunto tem como elementos o número 2 e o número 5, e outro conjunto tem como elementos os números 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, desse meu conjunto aqui, eu posso selecionar o 2 e o 5 e formar esse meu conjunto aqui, 2 e 5, certo? Então eu digo que esse cara aqui é um subconjunto desse outro. Ou esse cara aqui está contido nesse outro. Certo? Por quê? Porque todo elemento do A está no B. Agora, se eu pegasse, por exemplo, o conjunto sei lá, 2, 5, 6, ora, esse cara aqui, ele não está contido, e eu vou desenhar isso assim, ele não está contido no 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Ora, o 2 está lá, o 5 está lá, o 6 não está lá. Então, isso aqui não é uma parte do outro, certo? Esse meu conjunto da esquerda não é uma parte do meu conjunto da direita, justamente porque tem esse elemento 6 aqui, que não pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, a ideia de subconjunto é simples. É simplesmente uma parte de um conjunto. Certo? Um subconjunto nada mais é do que um conjunto que foi criado a partir de um outro conjunto, selecionando alguns dos elementos. Certo? A maneira formal de dizer isso, então, é que A é um subconjunto de B, se todos os elementos de A pertencem a B também. Tranquilo isso? É importante dizer que
esse símbolo aqui, o ser um subconjunto, é muito diferente do pertence. Então, vamos botar um cuidado aqui. Por exemplo, eu digo que... Deixa eu fazer em outra cor. Eu digo que 2... Eu vou desenhar na mão. Isso é um pouquinho demorado, mas 2 pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora, o conjunto que tem o elemento 2, ele está contido... Então, vamos desenhar assim. No conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Vocês percebem a diferença? Em um caso eu estou dizendo, esse 2 aqui é um elemento. No outro eu estou dizendo, aqui eu tenho um conjunto, e esse conjunto ele está contido nesse outro, com o sentido de que todos os elementos que esse conjunto tem estão contidos, pertencem a esse outro aqui. Então seria errado, deixa eu fazer aqui embaixo, seria errado eu dizer que 2... Deixa eu copiar isso aqui para depois. Seria errado eu dizer que 2 é um subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5, ou que 2 está contido em 1, 2, 3, 4, 5, porque o meu 2 nem é um conjunto. Então isso aqui em azul nem faz sentido. Da mesma maneira, seria errado eu dizer que o conjunto que tem como elemento o número 2 pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, deixa eu pegar um vermelho aqui e riscar isso, porque isso não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Certo? O elemento 2 pertence a esse conjunto. E o conjunto que tem como elemento o número 2 está contido nesse conjunto. Mas o 2 não é um subconjunto, e o conjunto que tem o número 2 não é um elemento desse conjunto aqui, certo? Então, ser um elemento do conjunto e ser um subconjunto são coisas diferentes. De novo, eu vou pausar, porque eu acho importante cada definição mais técnica, assim, saber se ficou claro. Entenderam a diferença, então, entre pertencer e estar contido em? Vocês têm alguma dúvida? Eu vi que tinha alguém escrevendo. Aí, Bianca. Entendeu? Tá. Então isso é importante para a gente não se confundir depois, certo? Um elemento pertence a um conjunto e um conjunto está contido em outro. São coisas diferentes. Para terminar por hoje, vamos falar de intervalos. Tá. Antes de falar de intervalos, vamos dar mais uns exemplos de subconjuntos. Então, por exemplo, olha só. Digamos que eu tenho o conjunto 1 menos 4 e meio, e 0,5. Como todos esses caras aqui são números racionais, eu digo que isso aqui é um subconjunto dos números racionais. Certo? Ou, esse cara aqui, o conjunto de todos os inteiros, tais que o número é maior que 5. Ou seja, eu pego todos os meus números inteiros e eu seleciono apenas os números maiores do que 5. Se eu fizer isso, eu vou obter um conjunto que tem como elementos o 6, o 7, o 8, o 9 e assim por diante. Certo? Todos os meus inteiros maiores do que 5. Ora, como todos esses caras são números naturais, então esse conjunto é um subconjunto dos números naturais, ou ele está contido nos números naturais. Da mesma maneira, os números naturais são um subconjunto dos números inteiros, os números inteiros são um subconjunto dos números
racionais, e os números racionais são o subconjunto dos números reais, certo? Saindo um pouco de números, digamos que a gente tem o conjunto de todos os professores do Educamed, então o conjunto dos professores de matemática do Educamed é um subconjunto do conjunto mais geral de todos os professores de todas as matérias do Educamed. Tranquilo isso? Então essa é a ideia de um subconjunto. Um subconjunto me define simplesmente que eu tenho um conjunto que é uma parte daquele. Eu pego alguns dos elementos. Tranquilo? Vamos lá, então. Para terminar por hoje, vamos falar de intervalos. Intervalos são subconjuntos dos números reais que são, digamos, que a gente define dando dois extremos. E esse tipo de subconjunto, esses intervalos, eles aparecem com tanta frequência que a gente tem uma notação especial para eles, para não ter que ficar escrevendo muita coisa. Então, quando a gente vê dois números escritos dessa maneira, imagina que A e B são dois números quaisquer. Se ficar ruim de enxergar como A e B, pensa que A é 1 e B é 2, certo? Então, tem dois números reais. E eu escrevo assim, colchete A, B, fecha colchete. Isso aqui significa o conjunto de todos os números reais entre A e B, incluindo eles, certo? Então, isso aqui a gente chama de um intervalo fechado. Deixa eu marcar isso aqui. Quando a gente tem o colchete, a gente está se referindo a um intervalo fechado. E intervalo fechado significa que a gente inclui o ponto A. Então, esse cara aqui, esse intervalo fechado entre A e B, são todos os números reais entre o A e o B, incluindo o A e o B. Uma maneira de visualizar isso é a gente desenhando a nossa reta real. Então, imagina que a gente tem a nossa reta aqui, certo? E a gente marca nessa reta, então, o nosso número A aqui e o nosso número B aqui, certo? A e o B. Então, esse intervalo AB aqui, ele é o conjunto de todos os números reais que estão entre o A e o B, incluindo o A e o B. Ou seja, a gente inclui o A, a gente inclui o B, e a gente pega tudo que está entre ele. Então, uma maneira, digamos, geométrica, visual de entender quem é esse intervalo, é pensando na reta e pensando, então, eu tenho o A, eu tenho o B, então, esse meu intervalo entre A e B é o conjunto de todos os números que estão entre o A e o B, incluindo, isso que significa o fechado, o A, e incluindo, porque aqui é um colchete também, o B. Agora, se em vez do colchete a gente colocar um parênteses, a gente está dizendo que a gente não inclui o B. Então, percebe a diferença. Aqui, ó, o B está marcado com um colchete. Então, a gente inclui o B. São os números menores ou iguais a B. Aqui, a gente está marcando com um parênteses. Um parênteses, ele indica o que a gente vai chamar, então, de um intervalo aberto, no sentido de que a gente não inclui o B. Então, quando a gente escreve AB assim, a gente está se referindo ao conjunto de todos os números reais entre A e B, incluindo A, mas não incluindo B. Certo? Então, o intervalo é sempre isso. É o conjunto dos números entre dois números quaisquer, e a gente diz se a gente inclui esses números extremos ou não, marcando eles com um parênteses, indicando que a gente não inclui, que é o que a gente vai chamar então que ele é aberto. Ficou pequeno. Aberto. Ou marcando com um colchete para dizer que ele é fechado. Certo? Então, esse caso aqui ele é aberto em A e fechado em B. Portanto, é o conjunto dos números que são maiores que A e menores ou iguais a B. E aqui, se a gente escrever com parênteses dos dois lados, é o conjunto, então, um intervalo aberto em A e em B. Então, é o conjunto de todos os números entre A e B, mas sem contar o A e sem contar o B. Certo?
Aqui a gente sempre colocou, então, dois extremos. Mas a gente pode simplesmente colocar um extremo e deixar os números fluírem até o outro lado. O que eu quero dizer com isso? A gente pode escrever também intervalos, então, infinitos. E a gente vai usar o símbolo de infinito para isso. Ou seja, se a gente escreve assim, o intervalo entre A e infinito, eu tenho que entender como o conjunto de todos os números entre A e infinito, ou seja, o conjunto de todos os números reais maiores ou iguais a A, e maiores ou iguais a A, porque a gente está incluindo o A, porque a gente colocou um colchete aqui, certo? Então, de novo, como eu coloquei o colchete aqui, eu estou incluindo o ponto A, por isso é maior ou igual a A. O infinito a gente sempre bota com parênteses, porque a gente nunca inclui o infinito. O infinito não é um número. É simplesmente um símbolo matemático para indicar que a gente vai sem parar, certo? Então a gente nunca vai colocar o colchete aqui no infinito, porque o infinito nunca pertence ao intervalo. O infinito não é um número real, certo? Então, assim como antes, a gente pode ter esses intervalos infinitos dessa maneira. Se a gente colocar assim, um intervalo que vai de A a infinito e que é aberto em A, quer dizer que são todos os números maiores do que A, porque ele não inclui o A. E se a gente quiser fazer que vem desde sempre e para no número, a gente vai escrever assim. O conjunto de todos os números reais menores ou iguais a B, a gente representa como esse intervalo aqui, que vai do menos infinito até o B, e o fechado indica que a gente inclui o B, ou o parênteses, que é o aberto, indica que a gente não inclui o B, certo? Tem autores, tem livros que em vez do parênteses vão usar um colchete virado, certo? Eu não gosto disso, então eu vou usar sempre o parênteses. Mas saibam que se vocês virem, por exemplo, um intervalo escrito assim, menos infinito, vírgula B, colchete virado, esse colchete virado indica que é aberto. É a mesma coisa do que colocar o parênteses, certo? Então, o intervalo, a gente define dois limites. Um deles pode ser infinito ou menos infinito. E a gente indica para cada um dos limites se a gente inclui ele ou não, marcando com um colchete dizendo que a gente inclui ou com um parênteses dizendo que a gente não inclui, certo? Então, para fechar isso por hoje, eu dar boa noite para vocês, só vamos concretizar isso com alguns exemplos. Por exemplo, digamos que eu tenha o conjunto, o intervalo aqui entre menos 1 e 4, fechado dos dois lados. Então, se a gente desenhar uma reta aqui, vamos colocar uma reta... Opa, não é isso que eu quero. Vamos colocar uma reta aqui para esses três exemplos. E vamos visualizar nessa reta dos números reais quem são esses intervalos. Então, digamos, a gente pode marcar aqui o menos 1 e aqui o 4. Digamos que a gente tem aqui o 3 e aqui o 10. E digamos que a gente tem aqui o π. Então, o conjunto de todos os números reais entre menos 1 e 4, o intervalo que vai de menos 1 a 4 fechado, é o intervalo, então, de todos esses números entre o menos 1 e o 4, ou seja, todos esses caras aqui, incluindo o menos 1 e incluindo o 4. Agora, se eu escrevo assim, o intervalo entre 3 e 10, aberto em 3 e fechado em 10, estou dizendo que eu tenho todos os números aqui no meio, incluindo o 10, então, em geral a gente pinta assim, quando a gente inclui, mas não incluindo o 3. A gente vai botar uma bolinha sem pintar no 3, certo? Então, visualmente, na nossa reta dos números reais, esse intervalo são esses números aqui, que estão logo depois do 3, mas sem contar o 3, e até o 10. E, finalmente, esse intervalo aqui, de π a infinito, incluindo o π, então, conta o π e depois vai até o infinito. Então, qualquer número maior do que o π pertence a esse intervalo, certo? Então, é interessante, quando a gente fala de intervalos, a gente tentar visualizar como sendo um pedaço da reta marcado, porque assim a gente realmente enxerga o que a gente está se referindo, certo? Então, por mim, por hoje é só. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre essa aula de hoje. Se não é isso aí, a gente termina. Beleza?
Maria disse que sem dúvidas. Esperar só um segundinho, então, ver se alguém mais tem alguma questão. Sem dúvidas. Então tá. Sei que foi uma aula um pouco pesada, bem tipo teoricão, abstrato, definição, mas enfim, é importante, certo? Então, muito obrigado pela presença, uma boa noite e nos vemos quarta que vem, quando a gente vai continuar e terminar essa aula então de conjuntos, certo? Se tiverem alguma dúvida, me mandem por mensagem e eu vou bolar uma listinha, acho que para mandar para vocês quarta que vem, quando a gente terminar esse assunto. Então é isso. Muito obrigado, beijo no coração de vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau.